Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Como é que tá vocês? Tudo bem com vocês? Com os pais de vocês, com as mães, com os irmãos, com os parentes, tá tudo na bênção. Louva a Deus, né? Se tudo estiver tranquilo, tudo estiver conforme do Senhor, né? Que nós estamos aí diante de uma pandemia. Agora, esse dia tive uma notícia muito triste, né? Um amigo da gente, professor, pastor, acabou perdendo a sua vida, né? Essa doença o levou, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Então, meus queridos, nós temos aí alguns desafios pela frente. Nossa aula de ciência, hoje nós iremos falar sobre, continuar falando sobre o corpo humano, em especial sobre os tecidos, mas eu queria, antes de começar a falar propriamente dito sobre o conteúdo que nós iremos ver nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, pedir carinhosamente, como de praxe eu tenho pedido. Nós temos agora dois desafios. Um é sobre o Covid-19, né, que todos ainda nós estamos vivendo essa pandemia, não acabou ainda. Acredito que logo, logo Deus ele vai sanar, vai resolver esse problema. Mas antes que Deus não resolva, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que dar a nossa contribuição, se é que nós amamos a nossa família, se é que nós amamos o nosso próximo, né? Evitar aglomerações, usar sempre máscara quando sair, usar álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, não compartilhar objetos pessoais, certo? Tomar os devidos cuidados para que nós não venhamos, né, ajudar nessa doença que tanto tem nos entristecido, tanto tem levado pessoas queridas de algumas pessoas, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, continue fazendo a sua parte, eu vou continuar fazendo a minha, todos vão continuar fazendo a sua parte. Acredito que Deus logo, logo vai resolver o nosso problema. É um dos problemas que nós estamos vivendo atualmente, né? Que é a Covid-19. E já também quero aqui pedir para que vocês fiquem atentos, né? Na aula anterior, na aula passada, nós falamos sobre a dengue. É um mosquito aí, um mosquito chamado Aedes aegypti, que ele transmite um vírus para as pessoas, tá certo? Então, nós devemos, de uma maneira incansável, sempre estar observando a questão nos quintais da nossa casa, nos quintais dos vizinhos, nas ruas, aonde tiver um criadouro do mosquito da dengue, que nós possamos eliminá-lo. Seja um agente eliminador desse vírus, desse mosquito, né? Fazendo o que? Destruindo os seus criadores. Então, fica aqui a minha dica, tanto para o Covid-19 como para o mosquito da dengue. Tome esse devido cuidado. Se possível, você pode até gravar alguns vídeos mostrando, se porventura no quintal de alguém ou na sociedade tem alguma coisa que possa ser criadora do mosquito da dengue, bata foto, grave um vídeo, mande para mim, tá certo? Para a gente tentar sanar esse problema, tá bom? Mas o mais, nós vamos ter que entrar nas nossas aulas hoje, né, qual nós vamos continuar falando sobre o corpo humano, em especial os tecidos do corpo humano, tá certo? Então vamos lá para algumas informações através dos nossos slides, vamos lá, né? Pronto, meus queridos alunos, nós estamos na nossa 14ª aula de ciência, né? Hoje é 28/5/2021, está aí fechando o mês de maio, vamos entrar para o último mês antes das férias, né? E ficar torcendo para que em agosto nós voltamos aí, a não ser com ensino híbrido ou até mesmo presencial com todo mundo, tá certo? Então vamos para as nossas informações sobre a nossa atividade de hoje. Então nós temos a nossa unidade temática, vida e evolução, nós vamos dar continuidade. Habilidade de explicar a organização básica das células, seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Objetivo de conhecimento, célula como unidade da vida, interação entre os sistemas, os tecidos do corpo humano, característica e estrutura. Então, nós vamos falar sobre os tecidos do corpo humano
hoje, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos lá, preste bastante atenção, fica atento a cada informação que vai ser lhe sugerido a partir de agora. Então, os tecidos do corpo humano. O corpo humano é formado por 4 tecidos. Então, nós temos 4 tipos de tecido no nosso corpo, né? O epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Então, nós temos esses 4 tipos de tecido. Nosso corpo ele é formado: epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Vale lembrar também que os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual com sua função. Ou seja, nós temos ali o grupo de células, certo? Cada uma com sua função, e vai formar os tecidos. O tecido epitelial, formado com um grupo de células específica com sua função. Conjuntivo, do mesmo jeito. Muscular, do mesmo jeito. E o nervoso, do mesmo jeito. Nós temos aqui o primeiro tipo de tecido, o tecido epitelial. Aí nós temos uma imagem, certo, de tecido epitelial. Esse tecido é o tecido que forma a nossa pele, certo? Forma a nossa pele, o tecido epitelial. Aí é uma imagem de um tecido epitelial. Vamos aqui para algumas informações, né? Pronto. Qual é a função do tecido epitelial? Ou seja, qual é a função dele? O tecido epitelial são revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substância. Ou seja, as funções do tecido epitelial são o quê? O revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substância. Ou seja, nossa pele, a pele do corpo humano, ela é formada do tecido epitelial. É o revestimento. Então, a função deste tecido é reverter, é o revertimento do corpo, sensibilidade e secreção das substâncias, certo? Para tanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento de células justapostas em diferentes formas, cilíndricas, achatadas ou cúbicas, certo? Então, o tecido epitelial é um grupo, é um conjunto, um aglomerado, é um agrupamento de células justapostas, né, que forma a pele do corpo. Essas células, elas são de formas cilíndricas, achatadas ou cúbicas, tá certo? Curioso notar que nos tecidos epiteliais não há presença de vasos sanguíneos, ou seja, não tem. A pele, o tecido, essa pelezinha que é a pele do corpo humano, certo? A pele, ela é formada de tecido epitelial, não tem vaso sanguíneo, tá certo? Um exemplo notório do tecido epitelial é a pele humana, certo? Nossa pele, certo? Ou seja, formada pela epiderme, tecido epitelial, e a derme, tecido conjuntivo, tá certo? Então, a pele humana, lembrando que é o maior órgão do corpo humano, que é a pele humana. Então, se alguém perguntar, ou em alguma prova, em algum vestibular, qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. De que tecido a pele é formada? Tecido epitelial, tá certo? Então, vamos aqui para o nosso segundo tipo de tecido, o tecido conjuntivo. Então, nós temos aqui o terceiro tipo de tecido conjuntivo. Aí nós temos uma imagem, certo, do tecido conjuntivo. Tem uma imagem aí. Então, vamos ver aqui algumas características, né? Quais são as funções do tecido conjuntivo? Nós vimos a função do tecido epitelial. Agora, quais são as funções do tecido conjuntivo? Ou seja, o tecido conjuntivo ele possui funções de sustentação, preenchimento e transporte de substâncias. Olha aí, qual a função do tecido conjuntivo? Certo? A sustentação, preenchimento e transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, o colágeno e elastina, de modo que suas células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções. O tecido conjuntivo é dividido em
certo? Então, a função do tecido conjuntivo, como nós falamos aí, é sustentação, preenchimento e transporte de substância. E esse tecido ele se divide em quê? Tecido adiposo. O que é um tecido adiposo? Ou seja, como é o tecido adiposo? Composto de células adiposas que acumulam gordura, adipócitos. Esse tipo de tecido tem como principal função o isolamento térmico do corpo, sendo assim o maior depósito corporal de energia. A partir disso, basta notar que uma pessoa magra sente mais frio que uma pessoa gorda, uma vez que esta possui tecido adiposo que a outra magra, né? Então, assim, nós temos aí alguns tipos de tecido conjuntivo, né? Os nossos órgãos, por exemplo, eles são formados por a maior parte dele tecido conjuntivo. Aí nós temos o tecido adiposo, né? Que é composto de células adiposas, que acumulam gorduras, né? Que acumula gorduras, está acumulando uma gordura. Tanto que a pessoa mais magra, ela sente mais frio do que a pessoa mais gorda, mais cheia, né? Ou seja, basta notar que uma pessoa magra sente mais frio que uma pessoa gorda, porque esse tecido adiposo é como se fosse uma capa, uma proteção que ele nos protege logo após a pele ter uma capa desse tecido conjuntivo, tá certo? Então, outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido cartilaginoso, certo? Que possui consistência firme, contudo flexível. A função do tecido cartilaginoso é de sustentação e revestimento, por exemplo, a orelha, o nariz, a traqueia. Além disso, a cartilagem amortece o impacto dos movimentos na coluna vertebral, ok? Então nós temos aqui, meus queridos, o tecido cartilaginoso, um exemplo, nossa orelha, o nariz, a traqueia, certo? E o objetivo, a função desse tecido é a sustentação e revestimento, certo? Nós temos aqui o terceiro tipo de tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido rígido, rico em sais minerais, cálcio, colágeno e que torna os ossos rígidos e resistentes. Então, uma das funções, né, uma das funções do tecido ósseo é tornar rígido e resistente os ossos. Além disso, é inervado e irrigado por sangue, sendo sua principal função a sustentação do corpo, uma vez que compõe o esqueleto humano. Então, o tecido ósseo, certo? A principal função dele, a principal, é a sustentação do corpo humano. Se nós não tivéssemos o tecido ósseo, nós era como se fosse um monte de geleia, só carne ali, aquele bolão, nós não conseguiríamos nos movimentar, nada disso. Então tem grande importância, certo? E ele tem como função tornar os ossos rígidos e resistentes, e a principal é a sustentação do corpo. Nós temos o quarto tipo de tecido, que é o tecido sanguíneo, formado por diversos tipos de células. Esse tecido possui as funções de defesa do organismo e os transportes de nutrientes. Então, a função do tecido sanguíneo é a defesa, né? Ele possui defesa do organismo e transporte de nutrientes. É defender o organismo e transportar os nutrientes. Esta é as principais funções do tecido sanguíneo. Defender o organismo e transportar os nutrientes. Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido, composto de hemácias, leucócitos, plaquetas e plasmas, tá certo? Então vamos para o nosso terceiro tipo de tecido.
Nós vimos aí o tecido epitelial, tecido conjuntivo, que dividia-se em 4. E agora nós temos o tecido muscular. Está aqui um exemplo, uma imagem do tecido muscular. Vamos lá para algumas informações do tecido muscular. De que é formado o tecido muscular? O tecido muscular é formado por células alongadas e especializadas em contração. Proteínas contráteis, miosina e actina apresentam grande inervação e vasculação e são divididos em, ou seja, o tecido muscular, ele é formado por células alongadas e especializadas em contração, certo? O tecido muscular se divide em tecido muscular liso, não estriado, caracterizado por movimentos involuntários. Seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. Um exemplo, o útero, a bexiga e o intestino, certo? São involuntários. Okay? Uma coisa ali que é ele mesmo, não depende de outra coisa, são involuntários, né? Exemplo do tecido muscular liso, o útero, a bexiga e o intestino, né? Ele ajuda exatamente nisso. Nós temos aqui, além ainda do tecido muscular, o tecido muscular esquelético, recebe esse nome pois a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto, possui células longas, presença de estrias transversais e movimentos voluntários, ou seja, precisa de algo para ele se mexer. Já os lisos, ele não precisa, são involuntários. Ele se locomove sozinho. Aqui o voluntário precisa que seja movimentado. Tecido muscular cardíaco é encontrado no coração. Esse tipo de tecido possui movimento involuntário, sendo formado por células longas, cilíndricas, além de possuir estrias transversais. Então, o tecido muscular cardíaco, tipo de possui um movimento involuntário também, viu? Formado por células longas e cilíndricas. Aí nós temos agora o último tipo de tecido, que é o tecido nervoso. Nós vimos aí o tecido epitelial, tecido conjuntivo que se divide em 4, o tecido muscular que se divide em 3, agora nós temos o tecido nervoso, um dos tecidos muito importantes do corpo humano, tá aqui a imagem dele, tá certo? Então, vamos lá para alguma informação. O tecido nervoso ele é formado principalmente por células nervosas denominadas neurônios, certo? Então, ou seja, basicamente, o tecido nervoso é formado pelos neurônios, as células chamadas neurônios. Apresenta células longas, é estrelada, que possui a capacidade de transmitir impulsos nervosos. São exemplos nervos, o cérebro e a medula espinhal. Então, o principal objetivo do tecido nervoso é transmitir impulsos nervosos, certo? Então, o principal objetivo do tecido nervoso é transmitir impulsos nervosos. Exemplo de tecido nervoso, os nervos, o cérebro e a medula espinhal. Ok? Como os tecidos são classificados e suas características? Uma perguntinha. Nós vimos aí os 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, E nós temos agora uma perguntinha: como os tecidos são classificados e suas principais características, Como nós vimos, tecidos humanos podem ser classificados em 4 grupos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os tecidos podem ser definidos como um agrupamento de células que apresentam formas e funções semelhantes, certo? Bom, então, o que são tecidos? São conjunto de células que apresentam funções semelhantes. E eles são divididos em 4 tipos básicos, em 4 grupos básicos:
epitelial, conjuntivo, que é dividido em 4 tipos, muscular, que é dividido em 3 tipos, e o nervoso. Outra perguntinha aqui, como se formam os tecidos do nosso corpo, né? Ou seja, os tecidos do nosso corpo surgiu da união de células iguais ou diferentes que irão realizar uma função específica no organismo. Ou seja, primeiro surgiu uma célula. A célula foi se dividindo e foi formando os grupos de células. E esses grupos de células foram formando os tecidos, né? Que tem uma importância fundamental na realização, ou seja, elas realizam função específica no organismo. Ou seja, é uma agregação de células que se organizam para trabalharem conjuntamente e desempenham uma função. São diferenciadas pela estrutura que as células possuem e pelo material que formam. Outra pergunta aqui que nós temos: qual a função dos tecidos do corpo humano? Qual a função dos tecidos do corpo humano? Ou seja, os tecidos do corpo humano são um grupo de células com formato e funções parecidas. O principal objetivo dos tecidos do corpo humano é sustentar o corpo. A ciência responsável por esse estudo dos tecidos é a histologia. Então, a principal função dos tecidos é sustentar o corpo humano. Nós temos uma outra pergunta: quais os principais tecidos conjuntivos do nosso corpo? Lembrando que o nosso corpo ele tem 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. E quais os principais tipos de tecido conjuntivo? Ou seja, existem vários tipos de tecido conjuntivo, sendo os principais o tecido cartilaginoso, encontrado na cartilagem, tecido ósseo, né? Tecido que forma os ossos, tecido adiposo, responsável por armazenar gordura, tecido sanguíneo, que é o sangue, e o tecido conjuntivo, propriamente dito, apresenta característica típica de um tecido, né? Sustentar mesmo. Ok? Sustentar mesmo. Então, meus queridos, agora chegou a hora da atividade. Certo? Acredito, se você chegou até aqui e está me ouvindo falar, é porque você assistiu os slides, assistiu tudo que eu falei agora, tá bom? Se você não entendeu, você vai fazer o quê? Assistir o vídeo novamente, 2, 3 vezes. Caso você não entenda, você vai, liga para mim, eu mando o áudio e eu vou lhe responder, tá certo? Nós temos aí 10 questões. A primeira questão: como os tecidos são classificados e suas principais características. Segunda questão: quais as funções do tecido epitelial. Terceira questão: quais as funções do tecido conjuntivo. Quarta questão: como é formado o tecido muscular do corpo humano. Quinta questão: defina o tecido nervoso. Sexta questão: como se formam os tecidos do nosso corpo. Sétima questão: qual a função dos tecidos do corpo humano. Oitava questão: quais os principais tecidos conjuntivos do nosso corpo. Nona questão: qual é a importância do tecido epitelial no corpo humano. 10ª questão, e preste atenção na 10ª questão. Grava um áudio falando um pouco de cada tecido do corpo humano. Você vai gravar um áudio falando um pouco sobre o tecido epitelial, sobre o tecido conjuntivo, sobre o tecido muscular, sobre o tecido nervoso. Você pode gravar um único áudio falando dos 4 e pode gravar um áudio para cada tecido, um áudio para o epitelial, um áudio para o conjuntivo, um áudio para o muscular e um áudio para o nervoso. E outra, né, sobre aquele assunto que eu falei lá no início do vídeo, sobre a questão da dengue, certo? Da dengue, do mosquito da dengue. A atividade da semana passada, você ia fazer o quê? Você ia na sua casa ver se tinha algum criadouro e ia destruir esse criadouro desse que poderia ali nascer um mosquito que transmite a dengue, certo? Agora você vai o quê? Você vai observar na casa do vizinho
Ou então vai observar na frente da sua rua se tem algum lugar, uma poça d'água quando chove, que ali possa estar ali causando ali o surgimento desse mosquito. Aí você vai bater foto, certo? Vai mandar para mim, vai dizer, professor, na minha casa não tem, mas eu observei que na casa do vizinho tem. Se você conseguir bater uma foto, você bate, manda para mim. Professor, nem na minha casa tem, nem na casa do meu vizinho tem, mas na rua que eu moro, lá quando chove, lá fica uma poça d'água que fica muito tempo ali e ali pode cair. Então você bate foto, manda para mim também, tá certo? Então eu aguardo a atividade, meus queridos. Nós estamos fechando o mês de maio, eu preciso que vocês façam essa atividade para me dar uma nota qualitativa para vocês, tá bom? Então, um abraço, fico esperando até 4 horas da tarde a sua atividade. Não deixe de fazer, tá certo? Tchau, professor Valdeon. Pronto, meus queridos alunos, acredito que vocês observaram cada tecido do corpo humano, vocês prestaram bastante atenção, né? Bastante atenção mesmo na questão de cada tecido, cada tipo, a importância de cada um. Agora chegou o momento da atividade, tá certo? Então eu vou aguardar. Hoje meu dia está totalmente disponibilizado para você, certo? Você pode ligar para mim, pode mandar áudio, eu vou estar à sua disposição de 7 às 11 e de 1 às 5. Eu vou estar totalmente ligado com vocês. Se porventura você mandar um áudio ou ligar para mim, eu não lhe atender imediatamente, é porque eu estou atendendo outro aluno, tá bom? E a nossa atividade tem que ser entregue até 4 horas da tarde. Eu estou aguardando até 4 horas da tarde. Mas, mais uma vez, mano, continuo pedindo carinhosamente a cada um de vocês, cuidado com o Covid, faça a sua parte, faça a diferença, certo? Evite aglomerações, evite sair sem máscara, evite compartilhar objetos pessoais seu, use máscara, use álcool em gel, lave a mão com sabão, tá certo? E o outro assunto é o mosquito da dengue, certo? Seja um agente destruidor dos criadores do mosquito da dengue. Eu conto com você, eu conto com a sua ajuda, a sociedade conta com a sua ajuda. Então, destrua todo o criador do mosquito da dengue para que essa doença não venha nos afetar, tá certo? Então, sobre a questão da dengue, bata foto, grave vídeo e mande para mim, tá bom? Um abraço, professor Valdeon. Estou aqui esperando ansiosamente que já chegue, né? Agosto vai que nós voltamos para nossas aulas presenciais. Vamos estar lá se alegrando, compartilhando. Vamos lá estar podendo olhando um para o outro. Pois tá, meus queridos? Um abraço. Hoje o dia é especialmente para vocês. Estou no aguardo da atividade. Um abraço, professor Valdeon. Até breve.